Nosso planeta é como uma cebola, com várias camadas diferentes. Neste instante, você está trabalhando na crosta terrestre. Ela é como se fosse a casca de um ovo cozido, fina e dura. Também ocupa menos de 1% do tamanho do planeta. A uma profundidade de 60 centímetros, encontra-se uma criaturinha escavadora. A toupeira pode cavar mais de 18 metros de túnel por dia. Quase 3 metros abaixo e você recua chocado. Isso é uma minhoca? E com 1 metro de comprimento? Aí chega a uma profundidade maior do que 7 metros abaixo do solo. Isso significa que não verá mais as raízes das plantas da floresta tropical. Você se deixa levar e na profundidade de 12 metros quase dá de cara com o crocodilo do Nilo. Esses répteis cavam as tocas mais profundas entre todos os animais. Então vê uma fazenda urbana subterrânea a 33 metros abaixo da superfície, onde são cultivados vegetais e ervas. A 122 metros, ainda encontra raízes de árvores, mas essas são as mais profundas conhecidas. Elas pertencem a figueiras selvagens, que crescem na África do Sul. Quase a 155 metros abaixo do solo, encontra um quarto de hotel. Este é o Hotel Sala Silvermine, o mais profundo do mundo, construído em uma mina de prata que foi transformada. A uma profundidade de 286 metros, você vê o túnel de uma rodovia. É o túnel Eiksund, na Noruega. Ele fica dentro do mar. Quando está a cerca de 396 metros abaixo da superfície, chega ao fundo de um poço de água. O Woodin Den, no Reino Unido, é o poço cavado à mão mais profundo do mundo. Ele foi construído para abastecer um hospício. A cerca de 1.000 metros, a pressão chega a 330 atmosferas. É como se 4 elefantes fossem empilhados sobre a sua cabeça ou 2 ursos pandas equilibrados sobre as unhas dos seus polegares. Você vê um verme minúsculo vivendo em minas de ouro quando está mais para baixo do que o subsolo. Em 2020, o show mais nas profundezas do mundo ocorreu 1.890 metros abaixo da terra. Os Shaft Bottom Boys se apresentaram na Valles Creighton Mine, no Canadá. Você vai mais fundo e vê a mina de ouro Homestake, a quase 1.520 metros abaixo da superfície. Antes de fechar em 2002, ela era a maior e mais profunda mina de ouro da América do Norte. Em 1965, os cientistas conseguiram detectar e contar minúsculas partículas subatômicas do Sol. E isso aconteceu em um laboratório localizado dentro da mina. Um pouco mais fundo que isso e fica um frio congelante. Este é o pergelissolo, uma espessa camada de solo permanentemente congelada que não aquece nem mesmo no verão. Isso acontece principalmente nas regiões polares, e o mais espesso fica no norte da Sibéria. Cerca de 1.980 metros abaixo do solo e você ainda encontra algumas criaturas vivas. São os colêmbulos, insetos pequeninos e sem olhos que vivem na super profunda caverna Krubera, na Geórgia, o país, não o estado americano. A quase 2.190 metros, você chega ao fundo da Vorônia, a caverna mais profunda do mundo conhecida pelas pessoas. Ela fica na República da Geórgia. Se estivesse na mina Creighton, no Canadá, em maio de 2005, teria ouvido a transmissão de rádio ao vivo, na maior profundidade já feita. Ela ocorreu a 2.342 metros abaixo da Terra. O elevador de poço único mais profundo do planeta chega a 3.110 metros abaixo da superfície. E o animal multicelular mais das profundezas conhecido pelas pessoas vive a 3.600 metros, na mina Tautona, na África do Sul. Ele é um verme minúsculo, mas incrivelmente resistente, que consegue lidar com temperaturas extremas e desidratação. 6,5 km abaixo do solo é a profundidade média da crosta oceânica. Esta é a parte da crosta terrestre que fica abaixo do oceano. Ela é muito mais fina que a crosta continental. No mesmo ponto, mas no nordeste da China, você encontra um micróbio conhecido que mais ao fundo vive. E vê o fim do buraco mais profundo feito pelo homem quando chega a 12 quilômetros abaixo da superfície. O poço super profundo de Kola tem apenas 23 centímetros de diâmetro, mas a pressão no fim é igual a 4.000 atmosferas, equivalente a 54 elefantes empilhados sobre a sua cabeça. Mais de 14 quilômetros abaixo da superfície e você se vê em uma piscina escaldante de rocha fundida. Essa é a câmara de magma do supervulcão de Yellowstone, que fica abaixo do Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. Você vai mais fundo. Se continuar assim, poderá atravessar a crosta em breve. A oceânica tem geralmente de 5 a 10 quilômetros de largura, enquanto a continental pode medir 45 quilômetros de largura em alguns lugares.
Mas, embora a crosta oceânica seja mais fina, ela é muito mais densa. É por isso que flutua mais abaixo no manto do que a continental. As partes mais espessas da crosta ficam embaixo das montanhas. As raízes das montanhas são menos densas do que as próprias montanhas. Se você colocasse o material de que são feitas na água, ele flutuaria como um iceberg. Quanto mais fundo você vai, mais quente fica a crosta. Na divisa com o manto, sua temperatura pode chegar a 400 graus. A maioria dos fornos a lenha para pizza aquece só até 260 graus. E veja que curioso, tanto a terra quanto as pizzas têm crostas. Ainda assim, a crosta é a parte mais fria do planeta. A uma profundidade de cerca de 29 quilômetros, você atinge o limite entre a crosta e o manto superior da Terra. Lá, a pressão atinge estonteantes 10.000 atmosferas. Isso equivale a mais de 130 elefantes se equilibrando sobre a sua cabeça. O manto é uma camada de rocha quente que constitui 2/3 de toda a massa da Terra e 84% do volume do planeta. Ele tem 2.900 quilômetros de espessura e é uma mistura de ferro, silício, magnésio, oxigênio e massinha de modelar. Não, essa última não. A rocha mais profunda da porção interna do manto é semissólida, tipo aquelas balas mastigáveis de doce de leite. A coisa mais incrível que você vê enquanto passa por esta camada são os diamantes. Os geólogos realmente acreditam que todos os que mineramos hoje se formaram no manto. Depois, cerca de 1 bilhão de anos atrás, eles foram levados à superfície pelas erupções vulcânicas. A parte superior dele, junto com a crosta, é fragmentada em pedaços enormes e lembra um quebra-cabeça gigante. Essas peças, conhecidas como placas tectônicas, flutuam a uma velocidade lenta de 2,5 a 5 centímetros por ano. Enquanto se desloca através do manto superior, você sente as temperaturas começarem a subir, de 480 para 870 graus. E quanto mais fundo vai, mais transpira. Perto da divisa com o núcleo, já está a mais de 3.870 graus. A pressão mais baixa do manto chega a 240.000 atmosferas. Isso já equivale a 3.280 elefantes, formando uma torre sobre a sua cabeça. A uma profundidade de cerca de 2.900 quilômetros, você cruza o limite entre o manto e o núcleo externo. Essa camada chega a 4.980 graus, principalmente devido à decomposição radioativa do urânio e do tório. Essa temperatura é alta o suficiente para manter o núcleo externo líquido. E mesmo que a pressão lá seja de quase 2 milhões de atmosferas, ainda não é forte o suficiente para deixar o ferro sólido novamente. O núcleo externo tem 2.400 quilômetros de espessura e é formado principalmente por ferro e níquel, em suas formas líquidas. Esse líquido se agita em correntes turbulentas e massivas e gera um campo magnético que se estende no espaço por 1.300.000 quilômetros, protegendo nosso planeta dos ventos solares. No núcleo externo, o campo magnético da Terra é 50 vezes mais poderoso do que na superfície. Você está a mais de 4.830 quilômetros abaixo da superfície agora. Parabéns! Chegou ao centro do nosso planeta, o núcleo interno. Ele é uma bola de metal sólido com 2.400 quilômetros de diâmetro. Isso é cerca de 3/4 do diâmetro da Lua. O núcleo interno é altamente denso e gira mais rápido do que o resto do planeta. É quase tão quente lá quanto na superfície do Sol, 5.420 graus. Os cientistas acreditam que 99% de todo o ouro e platina da Terra podem ser encontrados no núcleo interno. Demorou cerca de 500 milhões de anos para o núcleo interno se formar, o que significa que ele é mais jovem do que algumas partes da crosta. Também existe uma teoria de que pode haver um núcleo interno do interno. Se existir, ele deve ser quase inteiramente composto de ferro. Agora, de que jeito você vai sair de lá? Eu não sei. Vejo você numa próxima! Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.